Olá, aqui quem fala é o Nick, e o texto a seguir foi retirado e adaptado do livro A Agenda Gay, publicado pela Iron March, que disserta um pouco sobre a psicologia e a agenda do homossexualismo como um fenômeno de decadência moderna. Então, agora vamos discutir sobre as origens da psicologia homossexual. Alguns descartariam a psicologia e a psicanálise freudiana em particular como uma falsa ciência, mas na verdade a estudei por um tempo, sem estar sujeito à infiltração liberal progressista baseada no sistema educacional soviético. E sabendo do que sei, agora, ao estudar os ensinamentos tradicionais, diria que a psicologia é uma ciência válida. É preciso, no entanto, perceber a época em que ela nasceu. O mesmo vale para a psicanálise freudiana. Ou seja, esta ciência profana se originou em um mundo decadente e degenerado, e, como tal, só pode estudar a psicologia das pessoas que habitam neste mundo. E essas pessoas são, em sua maioria, degenerados, se a compararmos com os nossos ancestrais. Assim, quando a psicologia relega algum aspecto da moderna psicologia humana a temas que nós, como tradicionalistas, acharíamos absurdos e repulsivos, não nega que isso seja verdade para uma pessoa moderna, ao contrário de nossos ancestrais e homens de tradição. A psicologia limita-se simplesmente a trabalhar com o material produzido no discurso da decadência ou involução social. Por isso, não pode ser desconsiderada completamente, pois explica o pensamento moderno das pessoas, degenerados, materialistas, profanos e seres involutivos, da nossa sociedade. Naturalmente, devido aos psicólogos serem propensos aos mesmos conceitos que definem o mundo moderno, eles não podem imaginar que o mundo seja diferente, ou que esteja sujeito a um progresso linear. Eles, portanto, projetam suas descobertas em toda a história como universalmente aplicáveis, um equívoco compreensível quando não armados com o conhecimento do contrário, que está no centro da nossa própria visão de mundo. Neste sentido, a psicologia é muito útil para nós, destacando-se a psicanálise freudiana e algumas outras escolas de psicologia. Aqui, exploraremos a origem psicológica de alguns homossexuais. Na verdade, aqui estamos falando de um dos dois grupos majoritários de homossexuais do mundo, em oposição àquela minoria dos que se consideram nascidos assim. Freud deixa claras as origens de alguns distúrbios psicológicos no homem moderno, incluindo o homossexual. Por um lado, ele argumentou que a primeira experiência sexual pode desempenhar um papel vital na definição e relação de um indivíduo com o sexo, e também explorou o quão traumático, de uma forma ou de outra, eventos podem causar certas inclinações. A psicologia humana, sendo uma coisa inconstante no homem moderno, pode reagir a certos eventos de maneira diametralmente oposta. Se os pais forem muito rígidos com a criança, ela pode desenvolver um comportamento de exigir os mesmos padrões de si mesmo e também exigir o mesmo padrão para os outros. Ele também pode desenvolver o caráter contrário, de agir de maneira rebelde contra qualquer tipo de autoridade e imposição de regras. Ou ele pode acabar como uma lesma covarde que qualquer um pode passar por cima, agindo de forma completamente submissa à autoridade de qualquer um. Você pode ter resultados muito semelhantes na situação contrária de uma criança que recebe muita liberdade. Ela pode desenvolver uma atitude indignada, mimada, autoritária e agir de forma rebelde quando não consegue o que quer. Ela pode realmente buscar ordem e estrutura, e assim criar altos padrões para si mesma, que espera que os outros também defendam. Ou a liberdade pode instilar nela a confiança para ser agressivo e dominante em relação aos outros, pois ela nunca experimentou oposição a tal comportamento. Esses exemplos são situações ideais simplificadas para ilustrar o meu ponto, que é que a psicologia pode se desenvolver de qualquer maneira dependendo de certos eventos. Daí a noção de Freud de que os pais são essencialmente aqueles que ferram com seus filhos primeiro, mesmo se não entrarmos nos motivos sexuais que ele explora por trás das relações pais e filhos. Isso explica a origem psicológica da homossexualidade para muitos homossexuais, já que eventos que podem impor gays psicológicos, é claro, ocorrem estatisticamente com mais frequência do que uma doença genética. Nas mulheres, o lesbianismo pode ser resultado do estupro de um homem, enquanto nos casos de estupro de homem contra homem, os resultados podem ser vários, como a supercompensação, comportamento heterossexual enfatizado, ou o contrário, vários tipos de homossexuais, de homossexualidade ou transexualismo.
Não é preciso entrar em muitos detalhes para entender a premissa básica. O que deve ser percebido, entretanto, é que há também a questão adicional de informações transmitidas que se apoderam das pessoas em sua infância. As crianças são essencialmente esponjas informativas e, como tal, simplesmente absorvem tudo, até uma certa idade em que se tornam críticas. No entanto, a essa altura, o que quer que tenha sido transmitido e a reação a essa informação já terão perdurado por toda a vida. Depois disso, a maioria das pessoas estão propensas ao viés de confirmação, ou seja, buscam apenas meios materiais e informações que já apoiem suas visões estabelecidas. Psicólogos do desenvolvimento, na maioria das vezes, concordam que a criança permanece esponjas aproximadamente até os 14 anos, que é quando elas se tornam críticas em relação às informações. Importante observar, crítico, não reacionário, mas na verdade críticos de informação, ou seja, desenvolvem um inquisitivo natural em oposição a simplesmente reagir a elas em forma ou de outra, como foi expresso em meus exemplos anteriores. Isso significa que as crianças até os 14 anos são particularmente vulneráveis às informações que lhes são transmitidas e muito sensíveis a eventos que podem ter consequências psicológicas, ou seja, ficar com cicatrizes para o resto da vida. Isso significa que os eventos que têm a ver com relação sexual podem ter um efeito devastador, com consequências que também variam muito, incluindo todos os tipos de homossexuais, e permanecerão com eles por toda a vida. O que tudo isso significa é que certamente existem muitos caminhos para chegar à homossexualidade de origem estritamente psicológica, tornando-os a maioria dentro do movimento LGBT. Com um tratamento psicológico adequado, tais pessoas poderiam teoricamente ser curadas de seu transtorno. Sim, no caso das origens psicológicas da homossexualidade, não pode ser classificado como qualquer outra coisa, mas um distúrbio psicológico. No entanto, nos Estados Unidos, a Associação Americana de Psiquiatria teve que ceder à pressão dos homossexuais, pois sofreu assédio constante e protestos do movimento LGBT por 3 anos, de 1970 até 1973, até que o assunto foi colocado em voto, com 58% votando para desclassificar a homossexualidade como um transtorno mental. Assim, a única razão pela qual a homossexualidade foi desclassificada como uma doença mental foi porque os homossexuais forçaram essa decisão. Não foi desclassificado devido a um novo estudo válido provando ser uma variação da norma. Não, foi desclassificado porque pouco mais da metade de um membro de conselhos de curadores votaram a favor, o que significa que eles estavam mais preocupados em interromper os protestos e o assédio do que em se ater às pesquisas científicas. Mas a ciência nunca é uma questão de votação. Não votamos se a gravidade existe ou não, e também não se pode votar se algo é um transtorno mental ou não. Mas o grupo pode votar se estiver em seus interesses para apaziguar homossexuais para que eles fossem embora. O que se seguiu foi simplesmente um efeito dominó, pois outras instituições tiveram que ceder, não apenas pela pressão dos homossexuais, mas também pelos falsos pares. Qualquer pesquisa sobre o assunto feita por instituições posteriormente é altamente suspeita, especialmente hoje, em uma sociedade que castiga qualquer pesquisa que possa ser considerada homofóbica, simplesmente por não concordar em apoiar uma crença, não um fato científico, mas uma crença social que a homossexualidade é uma variação da norma. Ainda mais, considerando que isso pode levar ao assédio subsequente do movimento LGBT, que se tornou mais poderoso do que nunca. Pior ainda, considerando que pode custar ao pesquisador seu emprego e status, pois suas faculdades conformistas tentarão se distanciar do fanático homofóbico. Eles fazem isso para apoiar a ilusão e crença social ou por medo do assédio, quase semelhantes aos cenários típicos do ensino médio sobre popularidade. Não podemos mais estar associados a você porque você não é legal. Exemplos semelhantes existem agora em outros campos científicos que vão contra outras narrativas progressistas, por exemplo, o caso de James Watson. Além disso, a maioria, se não todas as supostas pesquisas científicas que tentam provar que a homossexualidade é uma norma, genética ou psicológica, são conduzidas principalmente por pesquisadores gays e seus aliados, ou seja, pessoas com interesse em um resultado específico em qualquer pesquisa que conduzam sobre o assunto. Isso torna a referida pesquisa completamente inválida, em virtude dos cientistas envolvidos não serem imparciais. Logo porque especificamente tentam provar que é uma norma. Esse é o objetivo.
e as evidências ao contrário que se danem. Naturalmente, os homossexuais tentarão desconstruir esse argumento voltando-se contra os cientistas normais, que provariam que a homossexualidade não é uma variação da norma, alegando que são fanáticos do mal e que estão tentando oprimir os gays. No entanto, desde quando alguém confia nas divagações de um paciente sobre a opinião profissional do seu médico? A homossexualidade é sempre uma escolha. Apesar de haver, de fato, várias origens do comportamento gay, elas sempre se resumem à escolha. Independentemente das origens da homossexualidade, ela é no final unificada por sua natureza como um comportamento degenerado. Assim, você pode equipará-lo a um vício. O homossexual deve ser tratado como um vício e não como um grupo social. Os vícios têm que ser superados, senão você é apenas um degenerado. É por isso que, em geral, independentemente das raízes do homossexualismo, torna-se uma escolha de qualquer um entregar-se a isso ou negar. Então, é sempre uma escolha. Escolher o vício, isso traz uma fraqueza de caráter, fraqueza de vontade, falta de integridade e, finalmente, um comportamento egoísta e narcisista, características que observamos todos os dias em membros da comunidade LGBT. E daí se você for nascido assim? Faça tratamento ou simplesmente supere-o por pura força de vontade. Desordens psicológicas? Mesma coisa. Perversão? Pare com as desculpas. Em última análise, isso se resume ao assunto de inferioridade inerente de alguém e ao teste do livre-arbítrio. Devemos ser mestres dos nossos próprios sentidos e não escravos dos nossos fetiches. Esse é o teste do livre-arbítrio, que existe apenas para aqueles que têm espírito forte e força de vontade. Eles têm uma escolha: sucumbir ou superar. Assim, finalmente nos movemos para o verdadeiro cerne da questão: o movimento sociopolítico de aceitação do homossexualismo e a agenda LGBT, que é absolutamente real, mas recentemente se manifestou em uma nova vertente. Antes de chegarmos a isso, discutiremos o movimento dominante de aceitação homossexual que vem remodelando a civilização ocidental há algumas décadas, acelerando seu progresso nos últimos anos. Este assunto realmente revela uma recentemente desenvolvida nova origem de homossexualismo, que se sobrepõe fortemente com a origem psicológica e com os que foi dito anteriormente sobre a psicologia do desenvolvimento. Os gays, tendo se organizado em um movimento sociopolítico, promovem os objetivos dos direitos dos homossexuais, como o casamento gay, a adoção gay e a tolerância/aceitação. Como qualquer outro movimento sociopolítico, o movimento LGBT se apoia na propaganda. Só que eles não gostam da palavra propaganda. Mas essa é uma característica moderna geral, e não específica dos homossexuais. E para acompanhar a narrativa de besteira liberal degenerada, eles vão fazer você acreditar que pelo que eles lutam é progresso. Como tal, o que eles fazem não é propaganda, mas sim educação. Eles produzem toneladas de materiais sobre assuntos que ajudam a produzir homossexuais através da educação das pessoas. Quando psicologicamente pessoas desequilibradas, perturbadas, sensíveis, que passaram por algum evento que pode predispô-las à homossexualidade, se deparam com tais materiais, elas instantaneamente embarcam, pois esses materiais alimentam as inseguranças, especulações, racionalizações e projeções que já vivenciaram ou criaram em luz de qualquer evento que lhes tenha causado inquietação psicológica. Resumindo, a propaganda homossexual LGBT condiciona e desenvolve uma reação particular a ela, levando a várias formas de homossexualidade. No entanto, não é apenas exacerbar a sensibilidade psicológica traumática, é também doutrinação, outra má palavra que eles também mascaram chamando o que fazem de educação. Homossexuais tentam negar que estão doutrinando crianças na homossexualidade, e ainda assim produzem livros educacionais para crianças sobre orientação sexual. As crianças simplesmente não podem mais ser crianças. Não, elas devem saber sobre sexo e orientação sexual o mais cedo possível, para que o patriarcado do mal não os ensine a serem fanáticos homofóbicos. Mas, novamente, crianças até 14 anos são como esponjas em informações de ingestão, sem nenhum tipo de filtro. Eles podem ter uma reação básica à informação, mas não a criticam verdadeiramente. É por isso que toda ideologia visa primeiro as crianças.
É a próxima geração que pode crescer com os ideais da ideologia gravados em seus corações e mentes. A razão pela qual fascistas e nazistas têm como alvo crianças é exatamente a mesma que porque liberais e homossexuais têm como alvo crianças. Os liberais progressistas acham que é bonitinho quando crianças repetem seus ideais progressistas pervertidos. Os comunistas adoram quando crianças repetem seus jargões marxistas, mas se tornam extremamente chateados quando veem fotos de crianças da juventude hitlerista e choram clamando: "Ó, pobres crianças, eles sofreram lavagem cerebral." O movimento LGBT faz exatamente a mesma coisa, mas instila visões sexualmente degeneradas. Já mencionei a teoria freudiana de que a primeira relação sexual pode desempenhar um papel importante. E se por acaso um adolescente tiver experiências ruins com uma garota? Apenas uma experiência ruim não deveria constituir nada, racionalmente, mas se for a primeira vez, pode causar falta de confiança ou confusão. Mas agradecidamente, a propaganda LGBT, que aqui está para dizer que talvez seja porque você realmente gosta de pau, e então o adolescente é puxado para o cenário homossexual em vez de crescer como uma pessoa normal. Além disso, as crianças apenas emulam a realidade ao seu redor. Portanto, se crescerem em um ambiente degenerado, o que mais se pode esperar disso é que eles sejam degenerados. Esse é o motivo pela qual a adoção gay não pode ser permitida em hipótese alguma. Já estabelecemos que mesmo os pais normais podem destruir a psique dos seus filhos em várias maneiras. Agora os degenerados querem tentar a paternidade. Eu já li e ouvi histórias suficientes sobre o tipo de resultado que isso tem. E vou abrir mão de casos como quando os homossexuais adotam crianças apenas para abusar sexualmente delas, já que outros homossexuais simplesmente descartarão isso como incidentes isolados. Então é inútil usá-los como argumento. Mesmo as estatísticas mostrando que 40% dos casos de abuso sexual infantil são cometidos por pessoas da comunidade LGBT. Estou falando sobre como algumas crianças criadas por homossexuais imaginam que esse comportamento seja a norma e nem sabem que as relações heterossexuais existem até certo ponto. Isso significa que eles baseiam suas próprias relações futuras no modelo de seus pais adotivos homossexuais, o que significa que eles têm mais chances de crescer como gays do que uma criança de uma família normal. Especialmente assim se os pais forem muito inflexíveis sobre seus pontos de vista, educando as crianças como tal pensamento. Que feliz coincidência que essas lésbicas apenas ocorrem de adotar um menino que sempre soube que era uma garota. E então elas mutilam a criança, dando-lhes bloqueadores hormonais. Gays que querem adotar pelo simples fato de quererem ter filhos estão engajados no movimento LGBT e promovem suas ideias. Portanto, eles inevitavelmente tentarão doutrinar, quer dizer, educar as crianças. Mas finalmente, no melhor, os homossexuais usam crianças como adereços para a sua agenda, e na pior das hipóteses, vê-los como outra forma de satisfazer suas necessidades de prazeres carnais. Tudo isso é motivado pela promoção da degeneração a um status de identidade pelas razões mencionadas anteriormente. A sociedade permitiu essencialmente que os doentes biológicos e mentais, bem como os pervertidos declarados, tivessem orgulho de sua doença. Imagine se a esquizofrenia fosse elevada a um status de identidade e os esquizofrênicos recusassem o tratamento, alegando que não há nada para tratar. Eles são como Deus os fez, nada de errado com isso. Eles são esquizofrênicos, orgulhosos e querem desfiles esquizofrênicos e direitos esquizofrênicos. Nós nos opomos à adoção gay, não porque somos fanáticos homofóbicos. Nossas indignações não vêm de alguma irracionalidade ou porque temos medo dos homossexuais. Praticamente todo ódio nasce do amor. Um não pode existir sem o outro. Odiamos aquilo que ameaça o que amamos. Então o nosso ódio por essa degeneração é a mais pura expressão de nosso amor por aquilo que estamos defendendo, inclusive as crianças, que essa escória tenta adotar para corromper ao seu estilo de vida promíscuo. No entanto, eles vão criticar e culpar a família tradicional e o sistema de adoção para promover a adoção gay como a melhor alternativa. Por que não lutar para melhorar o sistema de assistência social? Por que, de fato, não promover tais valores na sociedade que minimizem a possibilidade de uma criança precisar de adoção? Bem, claramente não é isso que os gays querem e não estão interessados, porque isso não
faria ter filhos para que eles possam adotar em primeiro lugar. A agenda LGBT é egoísta, não importa o quanto tentem disfarçar de amorosa e altruísta. Eles são a exceção da regra e querem que todos aceitem e se convertam ao seu estilo de vida hedonista. Mas passemos a ver outros efeitos resultantes do movimento LGBT. Ao fazer do homossexual uma questão sociopolítica, ao invés de algo clínico ou um vício, eles causaram 3 fenômenos distintos. Os 3 fenômenos são: primeiro fenômeno. A homossexualidade, há muito tempo, avançou de uma oprimida minoria. Agora é um movimento bem organizado com seus próprios recursos e influência. E ao tornar a homossexualidade aceitável para as pessoas comuns, eles criaram um suporte para sua luta e uma janela aberta para esse comportamento pervertido. Isso quer dizer que agora as pessoas gostam de se envolver em alguns desses atos de homossexuais, mesmo os que tecnicamente não se considerem homossexuais. Eles estão ou experimentando sua sexualidade ou apenas se divertindo. Segundo fenômeno. Com um suporte popular para o homossexualismo agora em vigor, o avanço do gay como uma questão sociopolítica criou uma nova via de avanço na carreira política. Ou seja, alguns políticos esperam ter apoio para sua candidatura, para qualquer um que seja, apoiando os gays para parecerem progressivos, e assim se tornarem populares. Da mesma forma, é usada como alavanca no campo científico. Apoiar os direitos dos homossexuais é agora uma ferramenta de populismo, bem como um meio para manter sua posição em certos círculos. Terceiro fenômeno. Finalmente, temos as consequências econômicas. Os homossexuais vão ter que contar tudo sobre os poderes que estão tentando derrubar, quando na verdade, como vimos logo acima, eles estão usando do movimento LGBT para avançar na política. E há um mercado a ser conquistado com o movimento gay, que por enquanto está nas mãos de vários advogados também homossexuais. Mas o povo dotado de poder econômico não perderá a oportunidade de criar e monopolizar o mercado voltado para os homossexuais. Afinal, eles já vendem camisetas do Che Guevara para esquerdistas, que supostamente se opõem exatamente a esse tipo de travessura capitalista. E assim, são vítimas disso. O mesmo acontecerá com o gay. Então, na verdade, os poderes têm um interesse oculto em manter o homossexualismo popularizado em sua forma atual de movimento político na luta por igualdade, a fim de criar um mercado de consumo baseado nessa premissa e lucrar. O capitalismo está sempre interessado em ter novos locais para lucrar. Você acha que tudo isso é imaginário ou apenas divagações? Basta olharmos para a história, nomeadamente para a República de Weimar, um dos estados mais degenerados que já existiu. A Berlim daquela época manifestava o tipo de sociedade a qual a decadência e o homossexualismo a conduzem. Mas vamos seguir em frente e agora falar sobre a questão do casamento gay. Aqui está algo que eu recomendo para você ler. O caso secular contra o casamento gay. É uma abordagem bem explícita de por que o casamento gay é perigoso de um ponto de vista puramente sociológico. Argumenta que levaria à destruição do casamento e da família tradicional em geral, em virtude de abrir caminho para o casamento de mais de 2 pessoas, até que o casamento se torne obsoleto. O autor descreve isso como um caos conjugal, mas o que de fato é promiscuidade. Este argumento só foi provado como correto por Masha Gessen, quem declarou abertamente que o casamento gay é uma farsa para destruir o casamento em geral. Portanto, ela também quer dizer que o casamento gay é uma janela para a promiscuidade. Assim, voltamos à minha afirmação de que as mulheres buscam naturalmente a promiscuidade. Permita-me agora expandir este ponto. Os principais estudos antropológicos chegaram à conclusão de que os primeiros grupos humanos praticavam promiscuidade total, que está inevitavelmente ligado ao domínio das mulheres, ou seja, matriarcado ou ginocracia. A promiscuidade total permite que qualquer um transe com qualquer um sem quaisquer obrigações e restrições morais ou sociais, o que significa 2 coisas. Primeiro, os filhos nascidos nessas sociedades nunca conheceram seus pais, simplesmente porque é impossível dizer com certeza quem é o seu pai. E segundo, a mãe se torna a figura mais importante na vida de uma criança, enquanto a segunda figura é o irmão da mãe, se ela tiver um, o tio. O tio é, portanto, a única figura masculina na vida de uma criança, enquanto às mães é assegurado um lugar sagrado na ordem do grupo, cabendo às mulheres a responsabilidade por tais sociedades. Esses grupos promíscuos hedonistas nunca chegaram a nada.
O único paralelo que pode ser encontrado para essa estrutura social no reino animal são os bonobos. No entanto, o comportamento animal dificilmente é uma desculpa para as ações humanas. Todos os argumentos gays sobre como a homossexualidade é uma variação à norma devido à sua ocorrência na natureza, tornando-a assim natural, são besteiras. O argumento mais fundamental contra essa ideia é que ela se baseia no uso indevido da palavra natural, que tem duas implicações: natural como algo que ocorre na natureza, ou natural como algo que está em harmonia com a ordem natural. Só porque algo acontece na natureza não significa que seja assim que deve ser. Muitas vezes a própria natureza corrige esses problemas. Se voltarmos à evolução, certas mutações são mais prejudiciais do que benéficas e podem levar à extinção de uma espécie. Com isso em mente, podemos dizer que a AIDS, o HIV, é a resposta da natureza para corrigir uma ocorrência que vai contra a ordem natural. A homossexualidade é um beco sem saída evolutivo, e a natureza está tentando matá-la mais rápida com doenças, que se espalham especificamente por meio da atividade central que define a identidade dos homossexuais. Não só a ciência está contra o homossexualismo, mas também a natureza. No entanto, se olharmos para o argumento de uma ocorrência natural de comportamento homossexual em animais, então, na maioria dos casos, as interações homossexuais animais não são feitas por prazer, exceto para algumas espécies, mais proeminentes novamente sendo os bonobos. Na maioria dos casos, tais atos são feitos com uma demonstração de domínio, significando que esses atos homossexuais são instâncias de estupro. Além disso, quase não há instâncias de lesbianismo no mundo animal, exceto aquelas poucas espécies que praticam a homossexualidade por prazer, mas mesmo assim, muitos dos supostos estudos nesse campo são altamente suspeitos. O argumento do animal é um dos mais patéticos que os gays podem apresentar. Isso não faz nada além de verificar que eles só podem se identificar com desejos carnais mais básicos e preferem ser animais do que humanos. Embora eu argumente que os humanos que querem ser como os animais, na prática, tornem-se menos do que ambos. Os animais não têm escolha, pois seu comportamento é amplamente instintivo, em oposição às decisões humanas conscientes, tornando esse comportamento subhumano e incomparável com os animais. Mas voltando aos grupos humanos que praticam a promiscuidade. De acordo com a antropologia dominante, foi somente quando os homens forçaram as mulheres a fazerem pactos que as proibissem de dormir com mais de um homem que a unidade familiar foi estabelecida, e o casamento se manifestou como um rito para selar o acordo. Por assim dizer, oficializaram a aliança. Isto é o que deu início à civilização como conhecemos hoje. Então, é de fato patriarcal por definição. Você não teria nada que tem hoje se ainda vivêssemos no matriarcado. O que existe seria proporções direta e prevalecência de promiscuidade na sociedade. E é exatamente isso que as feministas querem agora. A ofensa de vadia para mulheres que dormem com vários homens é um mecanismo para impedir que as mulheres quebrem esse convênio. Bem, as feministas estão muito interessadas em destruir as normas que foram estabelecidas com a criação desse convênio. Elas querem ser independentes dos homens, mas querem ser adoradas. Elas querem ser capazes de dormir por aí quanto quiserem, mas apenas por suas próprias escolhas, e se arrependem, podem essencialmente condenar socialmente ao ostracismo o homem com quem estavam. Elas querem uma sociedade promíscua matriarcal ginocrática típica, onde são tratadas como sagradas e deusas e podem se safar de qualquer coisa. Por isso sua causa é para destruir o patriarcado. É também por isso que as feministas são tão poderosas defensoras da luta gay. Mas não, isso não é uma teoria da conspiração. As feministas sabem o que querem no curto prazo, então elas não pensam nas consequências subsequentes de estabelecer um matriarcado. E não há razão para se preocupar de qualquer maneira, pois uma vez que elas chegam lá, elas vão gostar do mesmo jeito. Elas são intrinsecamente atraídas por qualquer curso de ação. É a progressão lógica de suas demandas, embora algumas reconheçam isso melhor que as outras. A feminização do homem e encorajá-los a agir contra a natureza masculina de acordo com os estereótipos homossexuais do movimento LGBT é uma boa maneira de impedir que homens percebam o seu papel. Novamente, nada disso é uma conspiração ou um plano, é apenas progressão natural de um ponto de vista. A destruição do casamento é tanto um objetivo feminista quanto LGBT, porque esses dois caminhos estão intimamente interligados. Toda degeneração, em última análise, segue o mesmo caminho. E para onde exatamente esse caminho vai?
O feminismo quer promiscuidade para que as mulheres possam dormir por aí. A agenda gay, no entanto, vai mais longe, pois seu final objetivo é que é certo fazer sexo com qualquer coisa e qualquer pessoa, independente de qualquer coisa. Eles saturaram demais sua narrativa com todos esses rótulos falsos para diferenças de gêneros e orientações sexuais, para quebrar completamente todas as definições, até que seja sobre justificar humanos fodendo humanos, incesto e pedofilia são permitidos sobre essa noção, e mais tarde em animais fodendo animais, zoofilia tornada permissível sobre essa noção. Se você deseja obscurecer a verdade, deve escondê-la por trás de inúmeras mentiras. Da mesma forma, eles tentam redefinir a natureza humana usando suas besteiras. Por quê? Porque todos somos iguais. Somos todos a mesma bolha amorfa cinzenta de nada, e amor é amor. Se somos todos iguais, então não importa o sexo que você tem, a idade que você tem, se você tem um parente ou não tem um parente. E o que são as pessoas senão animais? Então, por que não podemos foder outros animais? Este é o fim lógico da perversão sexual e a lógica da igualdade. Isso é toda a torcida lógica do pensamento moderno levado à sua conclusão lógica. Foi, ironicamente, muito bem resumido no filme O Crente. Eles não querem nada com nada, nada sem fim. Se você apagar os princípios fundamentais da vida, vale tudo, e o céu é o limite de até onde a mentira e a degeneração podem ir. Esta é a agenda essencial dos LGBT. Se livrar para fazer o que quiser sem consequências, porque eles destruíram todos os padrões, todas as definições e todas as verdades.